Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Evandro, sou engenheiro civil ambiental e sanitarista, docente titular e pesquisador no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil, campus Fernandópolis e São Paulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, esse trabalho que a gente apresentou, que seria a caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos de um aterro sanitário municipal no interior do estado de São Paulo. Obter informações para avaliar os sistemas de gerenciamento de resíduos e para identificação de parâmetros de aprimoramento mostra-se essencial. O constante crescimento da população e consequente geração de resíduos e as dificuldades na efetivação de soluções plausíveis a curto prazo evidenciam um problema. Há necessidade de conhecermos mais precisamente os materiais presentes nos resíduos, possibilitando uma maior compreensão da dinâmica que envolve sua geração, descarte e alternativas de tratamento. Essa compreensão mais ampla possibilita o desenvolvimento e a busca de soluções mais adequadas, bem como a avaliação dos sistemas implantados de gerenciamento. Analisar a composição da massa de resíduos, identificando a quantidade dos materiais que a compõem, por meio da gravimetria, permite inferir diferenças de resultados do sistema em função de variáveis econômicas, políticas, sazonais e climáticas, bem como questões de natureza cultural. E serve ainda como ferramenta para analisar a eficiência ou não dos sistemas, permitindo parâmetros para avaliar o sistema de gerenciamento e subsidiar a formação de políticas mais efetivas de intervenção, educação e gestão. O estudo gravimétrico é uma ferramenta simples, mas de extrema importância para a definição de estratégias locais e regionais que atendam à hierarquização das ações com os resíduos, tal como determinado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Neste contexto, o presente trabalho objetivou caracterizar os resíduos sólidos de um aterro municipal no interior do estado de São Paulo, obtendo parâmetros para análise da eficiência do sistema de triagem e segregação dos resíduos encaminhados para reciclagem. A metodologia de quarteamento foi adotada em conjunto com adaptações de diversos autores e recomendações de manuais técnicos. É realizada em conformidade com as normas específicas, em especial a NBR 10.004 de 2004 e a 10.007 de 2004. Os dados constataram que o município desenvolve ações junto à geração de resíduos que devem ser aprimorados, como o incentivo à geração e o fomento de iniciativas de segregação e reciclagem. A caracterização identificou ainda um aumento na quantidade de plástico e diminuição de vidro, metal, papel e papelão. As variáveis decorrem de ações individualizadas de agentes como catadores, empresas de sucatas e cooperativas. Pois bem, os objetivos, portanto, desse trabalho foram caracterizar, de uma forma geral, o objetivo geral, caracterizar os resíduos sólidos urbanos de um aterro municipal no interior do estado de São Paulo, obtendo parâmetros para análise da eficiência do sistema de triagem e segregação dos resíduos encaminhados para reciclagem pelo município, de uma forma geral. Os objetivos específicos foram, então, caracterizar os resíduos expostos no aterro sanitário municipal por meio do estudo gravimétrico, identificar e analisar os resultados quantitativos e percentuais de participação de cada resíduo decorrente da caracterização e colaborar, sim, para o entendimento quanto aos resultados obtidos e os atores envolvidos na triagem e segregação dos resíduos, objetivando a reciclagem. A metodologia que foi adotada, primeiro vamos falar aqui de uma breve caracterização do município, bem resumidamente mesmo. O município se localiza na região de Campinas, centro-oeste paulista, ocupando uma área aí de pouco mais de 270 quilômetros quadrados, com uma população estimada em 2014 de praticamente 184 mil habitantes. 99,22% dos habitantes vivem na área urbana. A coleta de resíduos é realizada em 100% dos domicílios da área urbana e o aterro sanitário municipal recebe em média 115 toneladas por dia de resíduos, totalizando uma média mensal aí de 3.468 toneladas, com uma média de geração per capita aí de
de 642 gramas por habitante dia. O município ainda, em termos de clima, né, ele tem o clima mesotérmico do tipo temperado, tropical de altitude, úmido com invernos amenos e secos, precipitação moderada em torno aí de 1.200 a 1.500 milímetros anualmente. Em termos de balanço hídrico, apresenta um excedente em dezembro a janeiro e um déficit na maior parte dos demais meses do ano. Fator importante para a redução de geração de resíduos líquidos percolados no aterro, claro, né, além de viabilizar futuros programas de reciclagem e compostagem que possam ser desenvolvidos. Em termos de geografia e relevo, está na chamada Depressão Periférica Paulista, a qual consiste em um corredor de topografia colinosa, né, de aproximadamente 50 a 120 km de largura, uma faixa de ocorrência de sequências sedimentares, né, infrabasálticas, paleozoicas e mesozoicas do estado de São Paulo, como se observa por afloramentos rochosos identificados pela cidade. Já quanto às características dos resíduos, o aterro sanitário foi construído aí praticamente um pouco menos de 4 quilômetros do núcleo urbano principal, perto da grande massa geradora de resíduos, né? E, portanto, ele recebe também resíduos domésticos, resíduos comerciais, resíduos inertes, resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. Domiciliares, né, que são coletados pelos caminhões particulares e equipamentos da própria prefeitura, caminhões particulares porque a coleta de resíduo domiciliar é terceirizada, o município terceirizou para a iniciativa privada, então uma empresa que faz a coleta desses resíduos, né, e também alguns equipamentos da própria prefeitura municipal. Os resíduos comerciais são aqueles gerados em estabelecimentos comerciais, cuja características depende da atividade desenvolvida, mas estão bem próximo das características domiciliares. Já os inertes, que são também que o aterro também recebe, são os resíduos de varrição e também recebem imóveis velhos, outros tipos de resíduos expostos ali também para um possível aproveitamento e encaminhamento para reciclagem. Resíduos orgânicos, com poda de árvores, os resíduos originários das coletas das feiras livres, também vai para o aterro. E materiais recicláveis, né, todos aqueles recicláveis ou dispostos para recicláveis, além dos rejeitos processos de triagem que eventualmente ficam sem mercado. Isso é, aqueles que não têm mais condição de ser encaminhado para a reciclagem, eles permanecem aí no aterro ou são encaminhados para o aterro. A caracterização concentrou-se na quantidade de resíduos separados e suas respectivas porcentagens sobre o peso da amostra que foi coletada após os procedimentos de quarteamento. As amostragens foram realizadas em dias de semana representativos, de áreas de coleta com diferentes perfis, distantes de feriados ou eventos intercorrentes, para que não houvesse nenhum tipo de distorção nessas amostras e, obviamente, nos seus resultados. Os setores escolhidos para a amostragem foram selecionados de acordo com o nível socioeconômico. O objetivo foi obter no quarteamento e amostragem dados médios representativos de toda a cidade, considerando ainda uma heterogeneidade proporcional, ou seja, as amostras corresponderem proporcionalmente aos tipos de bairros da cidade. Então, a metodologia, então, foram coletadas amostras em 5 setores distintos, né? O município foi dividido em 5 setores distintos, da onde nós tivemos onde foram originados os resíduos para as amostragens, né? Identificamos os setores como A1, A2, B1, B2, Centro e C1, os setores A1 e A2 e o setor o A1 e o A2 foi um setor de perfil socioeconômico da população de classe alta, o B1, B2 de classe média, o centro é misto, obviamente, né, e o setor C1 de classe baixa. A frequência das coletas também, nós utilizamos a amostragem dos resíduos coletados em algumas segundas, terças-feiras, quartas-feiras, de acordo com a frequência normal do roteiro da coleta, e no centro a coleta sempre é diária, essa é a frequência de coleta, então
foi dali também da onde saiu dos caminhões para a amostragem. Okay? Dividimos, a cidade tem 2 turnos de trabalho, né, turnos de coleta de resíduos, né, então foram também identificados da onde estariam, em quais turnos tiveram origem os resíduos que foram qualificados, foram separados e amostrados, bem como também a data em que eles chegaram no aterro sanitário. Dentro da metodologia, o quarteamento e as amostragens foram obtidas em uma área plana específica no aterro sanitário, uma área especificamente escolhida para isso, um local próprio para descarga de caminhões coletores de resíduos, área com espaço para que a gente tivesse mobilidade com um trator, né, para realizar os procedimentos, facilitando assim também o manejo, tanto para as amostragens quanto para o descarte dos materiais depois, aqueles que não serviram na amostragem, que foram separados, ficaram de fora da amostragem, e depois até mesmo para a disposição final dos resíduos da amostragem. Os tambores recolhidos com o método de quarteamento foram transportados até uma outra área coberta, perto da entrada do aterro, onde foram analisados os materiais utilizados no processo. Foram como EPIs, por exemplo, ferramentas, pás, enxadas, facas, luvas, botas, instrumentos de mensuração, recipientes de coleta e armazenamento, como por exemplo os tambores de 120 litros, foram alguns dos materiais utilizados nesse processo. As amostragens foram retiradas a partir de caminhões coletores provenientes dos setores relacionados anteriormente, que a gente citou, né, totalizando 8 caminhões. A determinação da composição gravimétrica foi realizada pela técnica de quarteamento, proposta PSIM, adaptada sempre em conformidade com as normas técnicas e seguindo as seguintes etapas: descarga dos resíduos de um caminhão, rompimento dos sacos para homogeneização da amostra universal, anotação do peso desse caminhão para identificação do tamanho dessa amostra, depois o preenchimento de 10 bombonas de 120 litros com a retirada de amostras de 5 pontos distintos desse montante de resíduos, uma no centro e outras 4 nos seus quadrantes. O conteúdo então foi despejado sobre uma lona e iniciado o processo de homogeneização da amostra. Os sacos terminaram de ser rasgados, foram misturados, homogeneizados essa amostra. Aí então dos 120 litros coletados, foram efetuados 2 quarteamentos, né, com descarte vis-a-vis, até a obtenção de uma amostra de 240 litros. Ao término do processo de quarteamento foi realizado então a pesagem e o estudo da composição gravimétrica com a segregação dos materiais e o cálculo das devidas porcentagens. Aqui algumas imagens que nós temos aí do processo, né? Detalhamento da lona e da amostra de descarga de um caminhão, né? 2 descargas na verdade de um caminhão para quarteamento inicial e quarteamento final para a seleção da amostra. O local da descarga dos resíduos de um caminhão com rompimento dos sacos para a homogeneização da amostra universal. Depois, descarga dos resíduos de um caminhão com rompimento dos sacos para a homogeneização da amostra universal. E o preenchimento das 10 bombonas de 120 litros com a retirada de amostras de 5 pontos distintos, centro e 4 quadrantes. Né? Uma parte aí do processo para que a gente possa ter uma ideia melhor de como foi realizado. Né? Aqui também uma amostragem, um resumo dessa metodologia de quarteamento, como é que a gente pega. Então nós temos ali, pegamos em 4 quadrantes numa área central para cada composição de 120 litros, cada um desses tambores de 120 litros. Então aqui na imagem nós temos a inserção dos resíduos já pré-amostrados para o quarteamento, né? O conteúdo foi então despejado na lona e iniciado o processo de homogeneização novamente. E do outro lado nós temos outra imagem, uma pesagem, inclusive datada das pré-amostras e para a seleção da amostra final em quarteamento. Né? A separação dos materiais resultou nos seguintes procedimentos: os Big Bag contendo a amostragem final daquele setor escolhido foi descarregado cuidadosamente em uma mesa de separação instalada no barracão, aquela área coberta que nós definimos lá atrás. Então, fizemos as amostragens, identificamos cada uma dessas amostragens, né, inclusive nos próprios bags. Esses foram transportados com o trator até a área coberta, um outro local coberto dentro ainda da área do aterro.
Lá então já tínhamos preparado uma estrutura com mesa coberta, onde a gente pudesse realizar os procedimentos de separação dos materiais amostrados. Os tambores anteriormente utilizados para a extração de amostras receberam, portanto, outras marcações indicando quais materiais seriam neles dispostos durante o processo de separação, triagem da amostra final por setor. A amostra final por setor foi separada em papel, papelão, metal, vidros, plástico PET, plástico duro, plástico mole, indiferenciados e orgânicos. Cada tambor contendo o respectivo material foi pesado e planilhado. A planilha de cada setor analisado indica os dados encontrados para cada um dos materiais listados acima, com peso bruto, tara do tambor, da bomba ou bomba plástica, ou saco plástico, se for o caso, e o peso líquido, né, peso bruto extraído a tara. Os resíduos foram então separados em papel, papel e papelão, metal, vidros, plástico PET, plástico rígido, plástico mole, indiferenciados e orgânicos, como a gente já falou. Foram classificados como indiferenciados todos os resíduos, todos os materiais que não se enquadraram na lista de componentes, por possuírem características diferenciadas ou por não serem possível a sua identificação. Após a separação e pesagem, foram calculadas as porcentagens de cada classe separadamente, né? Então compondo aí os resultados da amostragem. Foram utilizados duas balanças digitais de precisão, uma de piso com divisão de 5 gramas, carga mínima de 100 gramas e carga máxima de 130 kg, e outra de mesa com divisão de meia grama, carga mínima de 200 gramas e máxima de 30 kg. Os materiais, após a separação e pesagem individual, foram reacondicionados nos Big Bags e descartados no próprio aterro. Como resultado, então, nós temos aqui uma primeira tabela, um primeiro quadro, na verdade, onde a gente tem o detalhamento desses nossos resultados. A amostragem detalhada do perfil gravimétrico dos resíduos domiciliares do aterro resultaram nos seguintes dados e proporções percentuais. Em termos gerais, aqui nós vamos ter papel e papelão quase 14%, 13,99%, metal 1,39%, vidros 0,39%, plástico PET 1,29%, plástico rígido 7,04%, plástico mole 13,37%, indiferenciados totalizaram 22,27% e orgânicos 40,27%. A perda de amostra, a perda média na amostra na pesagem antes e depois da separação dos materiais não atingiu sequer a 1 kg, foi 919 gramas. Os resultados indicaram uma variação parcial em determinados materiais se comparados à média nacional. O perfil dos resíduos se difere por apresentar maior quantidade de plásticos, papel e papelão em relação à média nacional, enquanto os resíduos orgânicos mostram-se em percentual inferior. Aqui então nós temos um quadro comparativo do resultado do estudo e da média nacional. Cidades mais industrializadas e com comércio mais desenvolvido tendem a apresentar tais características. Isso ocorre por ser cada vez maior o uso de embalagens, nem sempre recicláveis, evidenciando a necessidade de políticas públicas nacionais de responsabilidade pós-consumo, análise de ciclo de vida do produto e comercialização prioritária de produtos com embalagens sustentáveis. A maior representatividade de alguns resíduos e a pequena redução proporcional dos orgânicos, derivado da modernidade e uso excessivo de embalagens, também foi detectado em cidades vizinhas em outros estudos. Mesmo considerando os resultados de varrição e feiras livres, o percentual de orgânico identificado, 40,27%, foi inferior à média nacional de 51,40%. A porcentagem de papel e papelão encontrada, 13,99%, ultrapassa sem representatividade a média nacional de 13%. O percentual de plástico, já nesse caso totalizando os 3 tipos de plástico amostrados, o PET, rígido e o mole, nós chegamos então a 21,70%, supera consideravelmente os 13,10% na média nacional.
Na análise de campo foram constatados que ao menos 50% desse material plástico são oriundos de embalagens não recicláveis ou com dificuldade de encontrar qualquer tipo de valor comercial no mercado que pudesse ser então encaminhado como material para reciclagem, evidenciando então a necessidade urgente de uma política nacional de responsabilidade pós-consumo. Porcentagem de vidro, 0,39%, foi inferior à média nacional, em torno de 2,40%. Os indiferenciados totalizaram 22,27%, sendo que desses muito continham os resíduos orgânicos incorporados, isso é, impregnados no seu próprio corpo, cuja separação foi impossível de ser realizada. Essa situação pode explicar em parte a menor quantidade de resíduos orgânicos computados em relação à média esperada de 51,40%. Se, por um lado, a menor quantidade de orgânicos e a presença maior de plástico indicam a possibilidade de ampliação dos programas de reciclagem dirigidos especificamente para plásticos, um valor inferior à média se soma em qualidade à operação do aterro, uma vez que proporcionalmente tende a gerar menor quantidade de líquidos percolados. Como conclusão, nós temos aí, de forma geral, que o município desenvolve ações eficazes em relação à geração de resíduos, caracterizada pela diminuição na quantidade de alguns materiais recicláveis encaminhados por aterro, como o vidro, o papel e o metal. Tais atividades são desenvolvidas pela chamada reciclagem privada, uma vez que identificados diversos sucateiros e ferros velhos na cidade, além da cooperativa de catadores de materiais recicláveis. 4 ecopontos recebem resíduos da construção civil e os resíduos recicláveis, os quais também são encaminhados para uma cooperativa. Especificamente, no segundo semestre de 2014, alguns plásticos, em especial o plástico mole, não encontrou saída para comercialização, isso é, viabilidade técnica e econômica para inserção junto ao mercado, além de ser cada vez maior o uso de embalagens plásticas. Esses fatores por si podem explicar o percentual de plásticos do esperado. As disparidades nos resultados encontrados podem ser mais bem equalizadas com ajustes no mercado de reciclagem e a implementação de programas específicos para reaproveitamento, reutilização e reciclagem do plástico, além de exigir regulamentação da legislação para fabricantes de embalagens sustentáveis, o que basicamente são políticas estaduais e federais. Isso então nas nossas conclusões. Por fim, aqui as nossas referências bibliográficas e a gente esperamos na verdade poder ter colaborado com esse nosso trabalho junto mais a esse evento. Nos colocamos aí à disposição, qualquer coisa, por favor, entre em contato. Ok? Valeu, muito obrigado.